Olá, bom dia. Hoje é sábado. Uma nova edição de Veja chega às bancas ou à sua casa, se você já for assinante. Eu estou aqui com o Augusto Nunes. Bom dia, Augusto. Bom dia, galera. Para mais um Última Edição. Augusto, vamos ver a capa da revista desta semana. A República do Pichuleco. Aí está o Vacari, ex-tesoureiro do PT, certo? E vamos dar uma olhada também na abertura da matéria de capa. Do país do pichuleco. Pichuleco é uma palavra vulgar, né? Terrível, combina, né? É uma coisa repulsiva. Repulsiva. Né? Combina direitinho com a situação e com o que se está descobrindo. Se você não está acompanhando a história, que eu duvido que seja o caso, pichuleco era a palavrinha que o Vacari usava para se referir as propinas que ele levava dos... Propinas que ele achava uma palavra muito deselegante. Dos petroleiros, ele preferia pichuleco, né? Agora é pichuleco 2, né? Então, a reportagem, ela fala da Operação Pichuleco 2, que aconteceu, que foi deflagrada nessa semana, e que dessa vez não foi encontrar um esquema de corrupção implementado na Petrobras, na Eletrobras, na Eletronuclear, em nenhuma dessas grandes empresas onde corre dinheiro a rodo. Muitas obras, licitações. Exatamente. Onde eles foram achar um esquema de corrupção foi no Ministério do Planejamento de 2010, na época em que ele era comandado pelo Paulo Bernardo, marido da senadora Gleisi Hoffmann. Que também foi chefe da Casa Civil. Augusto, será que tem algum lugar onde esses tentáculos de corrupção não chegaram nesse governo? Eu lamento dizer que não. Eu acho que isso mostra um padrão. O desenho do esquema criminoso é sempre o mesmo. Ele se estende. Agora, o Ministério, quando se imaginava que ele era uma fórmula aperfeiçoada para licitações frequentes. Não, era para tudo. Quer dizer, todo lugar tem um cofre. Nenhum cofre eu acho que escapou. Pois é, porque o Ministério do Planejamento não faz obras, não faz nada. Um dos últimos. Se eu me dedicasse ao assalto a cofres públicos, seria um dos últimos da minha lista. Que você iria assaltar, né? Eu imagino, né? O Ministério esse Ministério com tanto dinheiro, ou dinheiro suficiente para atrair a cobiça das quadrilhas. Pois é. E a reportagem também faz uma observação interessante, Augusto, que semana vai, semana vem, um político é alvejado, outro sai incólume, um sai por cima, um sai por baixo, mas o mundo político de Brasília está se mexendo à mercê das ondas aí da Lava Jato, né? Perfeita a tua observação, pelo seguinte, que pode haver plano tal, Brasil, não sei o que, do Renan Calheiros. Aí vem a agenda positiva, o que acaba determinando os rumos da situação é a Operação Lava Jato e suas descobertas intermináveis. E eles continuam trabalhando organizadamente, né? Juiz, procuradores, policiais, né? Agentes da Polícia Federal, organizadamente, e estão pegando tudo. Então, eu me lembro que no começo do ano, você vai lembrar, claro, eles demoraram um pouco para nomear alguns ministros porque estavam esperando informações de Curitiba. É verdade. Agora, você vai fazer qualquer movimento ou aliança e ainda continua à espera do que virá de Curitiba. Muito bem. Uma outra reportagem importante da revista desta semana fala sobre a maneira como o ex-presidente Lula enriqueceu graças à sua atividade como palestrante. Vamos ver a primeira dupla da reportagem. O negócio milionário do ex-presidente. O que a reportagem mostra é o seguinte, Augusto, que o Lula, depois de sair do governo, abriu uma empresa que se chama LIUS, são as iniciais dele, Luiz Inácio Lula da Silva. E que essa empresa, ela é para fazer eventos, palestras, etc, etc. É por onde ele recebe pela atividade dele como palestrante. Essa empresa, em 4 anos, faturou 27 milhões de reais. E 30% desse dinheiro, ou seja,
mais de 9 milhões de reais, vieram de empresas envolvidas no Petrolão. A informação sobre isso vem de um relatório do COAF, que é o órgão de vigilância do sistema financeiro brasileiro, que identificou ali algumas operações que podem ser suspeitas. Eles chamam de operações estranhas. Atípicas, não é? Então, a reportagem não está dizendo que há algo de ilegal no recebimento desse dinheiro, certo? Está dizendo apenas que o COAF identificou nessa grande movimentação financeira da empresa do Lula algumas operações que são atípicas e que essas operações têm a ver também com empreiteiras envolvidas no Petrolão. É uma coincidência, no mínimo, constrangedora, né? Eu acho suspeita mesmo, acho que essa é a palavra. Agora, as cifras são assombrosas, Grebe, porque tudo bem, né? Nada impede que um ex-presidente ganhe dinheiro com palestras. Agora, você tem palestras do Bill Clinton, você tem palestras do Fernando Henrique, você tem palestras do Lula. Elas consistem em quê? O Lula basicamente faz o elogio do próprio governo, celebra a vitória contra a fome, que não é real, e ganha um dinheirão para isso. Quer dizer, quem é que precisa ouvir isso aí? Você ouve o Bill Clinton, você está ouvindo o homem que foi, quando nada, foi o mais poderoso do mundo durante 8 anos. Uhum. Quando você você ouve o Fernando Henrique, você ouve um sociólogo que já era palestrante há muito tempo e que acumulou a experiência de presidente. Agora o Lula faz isso, e com esse dinheiro, com uma agravante, né, Grebe? Ele ainda não não desvestiu a fantasia de pobre. Pois é. Ele ainda fala como pobre, como quem entende pobres, quando ele é um milionário. Ele é rico. Agora, assuma. Pois não diz que tirou tantos milhões da pobreza? Alguns foram para a riqueza. É a turma da Lava Jato e ele. Precisa ter vergonha de ter subido na vida? Não precisa, olha, né? Se é dinheiro honesto, né? Agora, por quê? Pela maneira como funciona a visão de mundo, né, da esquerda, dos petistas, veja o que aconteceu com o Zé Dirceu, né? Claro. Quando perceberam que o Zé Dirceu não estava fazendo tramóia só para alimentar o caixa do partido, mas que a tramóia também ia para o cofre dele, o mundo caiu para o Zé Dirceu. Ninguém mais quer tocar nele. Ele virou um intocável daqueles anos. Verdade. Agora, o Lula percorreu um caminho. Tudo bem, não estamos dizendo que ele pegou dinheiro de propina, nem nada disso. Não existem provas até agora de que seja isso. Mas enriqueceu também, né? Grebe, é evidente que é só um exame superficial da paisagem mostra que o Lula está cada vez mais próximo de ser ouvido, interrogado por pessoas que acham, autoridades que acham muito estranha a movimentação de certas quantias, etc, etc. Cada vez que se descobre uma coisa dessa, ele fica mais próximo do tribunal. Uhum. Eu acho que a distância agora é muito pequena e em breve ele terá de começar a se explicar. Tomara que encontre álibis, né? Afinal, ele que cuide disso. Um ex-presidente. É um ex-presidente. Bom, como sempre, nós temos reportagens leves na Veja. Também, né? Também, né? A vida continua. E a dessa semana é particularmente interessante porque a Veja conseguiu fazer um acordo com o Instituto Americano que fomenta a pesquisa médica. Esse Instituto Americano, ele fez uma calculadora para ajudar você a programar a sua perda de peso. Você não precisa disso, Augusto. Você continua absolutamente impecável. Mas é bom saber. Mas é bom saber. Vamos dar uma olhadinha na primeira dupla da reportagem. A conta certa para emagrecer. Então, a reportagem explica o funcionamento dessa calculadora que, com base em alguns dados simples que você oferece, faz cálculos muito complexos a respeito de como você deve programar a sua alimentação, a sua atividade física, traz gráficos de como aquilo pode evoluir, traz gráficos sobre o funcionamento do metabolismo. Então, assim, é uma ferramenta de primeiríssima ordem
que a Veja traduziu e tornou agora disponível em formato digital para os assinantes do tablet e do iPhone. Mais para frente a gente vai pôr uma versão no site também. Boa notícia. Bacana, né? Muito bom, muito bom. Finalmente, eu acho que a gente tem aqui que pegar o fio dessa meada, porque a gente está no sábado, e amanhã é domingo, e amanhã milhares e milhares de brasileiros devem estar na rua, não é? Augusto, o que você estava fazendo em 16 de agosto de 1992? Eu estava havia 1 ano e meio, mais ou menos, dirigindo a redação da Zero Hora de Porto Alegre. Eu gostaria de ter acompanhado no coração político do Brasil, né, São Paulo, o que houve naquele dia. Eu tive de acompanhar à distância, mas eu percebi nitidamente que tinha havido um ponto de inflexão e que se vivia um 16 de agosto histórico. Agora também as manifestações são marcadas para um 16 de agosto e eu tenho a mesma sensação de que estamos vivendo um momento histórico, seja qual for o resultado das manifestações. Há muitos pontos de coincidência. O Collor tinha 9% de aprovação e 68% contra. A Dilma tem 71% de desaprovação e 8% de aprovação. Há um escândalo agora, casos de corrupção existem agora que são mais espantosos ainda, e existe essa fraqueza a que nos referimos, fraqueza política da presidente. Eu acho que se o povo mostrar nas ruas aí o tamanho da insatisfação, o governo vai viver semanas, por incrível que pareça, ainda mais difíceis que as que temos reportado. Vamos ver a dupla de abertura da reportagem de Veja. São os veteranos São os veteranos das manifestações. Veja. Onde é que você estava, Grebe? Eu também quero saber. Eu estava lá na minha casa, no interior de São Paulo, em Rio Claro. É um jovem acompanhando a distância. Acompanhando a distância também, mas não na trincheira como você. Olha só, a reportagem ouviu 50 pessoas que participaram das manifestações daquele 16 de agosto, lá de trás, e que hoje querem voltar às ruas. Vamos voltar de novo à imagem da dupla de abertura. A mesma menina que está com a cara pintada está do outro lado se preparando para sair de casa nesse domingo. E eles contam por que se manifestaram e por que se manifestarão. E por que se manifestarão de novo. A reportagem mostra as semelhanças e diferenças entre o Brasil de então e de agora, mas a conclusão já está dada logo de cara. 92, 2015, é preciso voltar às ruas, né, Augusto? É verdade. Em algumas coisas, infelizmente, o país não evoluiu como a gente queria. É porque existe aquela frase, né, a história se repete como farsa. No Brasil, não. Se repete como história. Como história. Bem, muito obrigado a vocês que nos assistiram. Obrigado, Augusto. Obrigado a você, Grebe. Boa leitura. Valeu.